nome é Pedro Erival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas e estamos conversando sobre equilíbrio de complexação. É a nossa segunda continuação, falando sobre equilíbrios simultâneos, mais precisamente equilíbrio de complexação e também de precipitação. E hoje a gente vai chegar também com 3 equilíbrios de complexação, precipitação e ácido-base, tudo no mesmo problema. Como eu já havia mostrado anteriormente, essas são as nossas referências bibliográficas, né? As minhas aulas estão sendo baseadas, então, no livro do Vogel e no livro do Spugg. Aqui nós temos o seguinte exercício. Uma solução contém 0,01 mol de níquel e zinco. Adiciona-se KCN a essa solução até que o cianeto alcance o valor de 1 mol por litro. E mantendo-se o valor de sulfeto, né, em 0,5 mol por litro, pergunta-se quais as quantidades totais de níquel e zinco que permanecerão sem precipitar. Bem, eu até mudaria esse exercício, eu diria que adiciona-se sulfeto e depois o cianeto, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então, o níquel, ou o zinco, vou falar primeiro do níquel. Quando se coloca níquel na presença de sulfeto, ocorre a precipitação. Mas nós sabemos que existe um equilíbrio de solubilidade aqui, né? Então, esse níquel, sulfeto de níquel que foi precipitado, parte dele retorna na forma de íons níquel e íons sulfeto. Bem, quando se adiciona o cianeto, esse níquel aqui pode ser complexado. Sendo complexado, vai formar o tetracianoníquel. Aqui nós temos os 2 equilíbrios, então, envolvidos nesse exercício, né? O equilíbrio de precipitação, na verdade, de precipitação está aqui seria o de solubilização, solubilidade, e o de complexação, e suas respectivas constantes, a constante de solubilidade e a constante de formação desse complexo. Se somarmos essas duas reações de equilíbrio, nós chegamos nessa reação, que seria uma solubilização do sulfeto de níquel através da complexação com cianeto. Então, essa é a reação de interesse. Quando nós somamos 2 reações, nós podemos multiplicar a constante, né, resultante aqui, é a multiplicatória das 2 constantes aqui, que é o Ks e o beta-4. Isso já foi explicado em aulas anteriores. Fazendo as contas aqui, né, com os valores, deu 1 vezes 10 a menos 2. Bem, então agora vamos pensar o seguinte. Nós queremos saber quais são as quantidades sem precipitar, ou seja, qual que é a solubilidade dele, né? Então a solubilidade é o seguinte. Quando solubiliza sulfeto de níquel, esse níquel vai ser complexado. Como essa constante é muito grande, então nós não vamos ter praticamente níquel na forma iônica, nós vamos ter níquel na forma complexada. Se nós pensarmos nessa última reação aqui, então o valor do complexo, a consideração do complexo de níquel é justamente a solubilidade no meu sistema, né? A quantidade de níquel que vai ser solubilizado. Então eu vou montando aqui a minha constante de equilíbrio dessa reação, eu vou isolar nessa constante o valor do complexo tetracianoníquel. Isolando esse valor, né, isolando esse termo aqui, eu tenho justamente a solubilidade. A solubilidade vai ser igual ao termo tetracianoníquel. Então, eu passo aqui o cianeto multiplicando e o sulfeto dividindo. Então, fica dessa forma aqui. Substituindo os valores, então, agora do K e da concentração de cianeto elevado à quarta, dividido pela concentração de sulfeto, né, eu chego em 2 vezes 10 a menos 2, que é justamente a solubilidade. Pois bem, esta solubilidade de 2 vezes 10 a menos 2 é tudo que eu consigo solubilizar de sulfeto de níquel no meu sistema. Mas, se eu precipitasse, teria precipitado 0,01. Como a solubilidade 2 vezes 10 a menos 2 é maior do que 0,01, não vai ocorrer precipitação, certo? Porque eu consigo solubilizar até 2 vezes 10 a menos 2 e eu tenho só 1 vezes 10 a menos 2. Então, todo níquel está solubilizado, ok? Vamos agora para a questão do zinco. A única diferença entre o zinco e o níquel e o zinco, são as constantes, mas o raciocínio é o mesmo. Eu tenho aqui, se eu misturo então zinco com sulfeto, precipita sulfeto de zinco, parte desse sulfeto de zinco
ele é solubilizado, e nós temos o equilíbrio de solubilidade. E para ajudar a solubilização, nós temos aqui a formação do complexo tetraciano-zinco, multiplicando, né, somando as duas reações, multiplicando as duas constantes, está aqui. Agora eu vou isolar, né, o complexo de zinco para ser igual à solubilidade. Só que dessa vez, quando eu substituo os valores que são dados no exercício aqui, as constantes também, né, eu chego numa solubilidade muito menor do que eu tinha anteriormente. Né? Antes eu tinha 10 a menos 2, agora é 10 a menos 5, tá vendo? Ou seja, essa solubilidade, agora, ela é menor do que a quantidade que eu coloquei de níquel. Portanto, grande parte do zinco, que é 0,01, ele vai estar precipitado. A única parte que vai estar solubilizado vai ser 2,7 vezes 10 a menos 5. Então, para saber a fração sem precipitar, que está solubilizado, eu vou pegar essa quantidade aqui, que é a minha solubilidade, dividido pela quantidade total que eu teria, né, se precipitasse tudo. Eu coloquei 0,01 mol de zinco, então se precipitasse tudo, seria 0,01. Não precipitou tudo, precipitou 2,001 menos isso que seria precipitado, né? Mas ele está perguntando sem precipitar. Sem precipitar é 2,7 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,01. Se eu quiser saber a porcentagem, vezes 100 vai dar 0,27. Então, vai ficar uma quantidade muito pequena em solução. Menos de 1%, 0,27% do zinco não vai precipitar, diferente do níquel. Né? O níquel fica totalmente em solução e o zinco fica praticamente tudo precipitado, 99,7 ou 63, né? 63, 99,63 vai precipitar, que é 100 menos isso aqui, e 0,27 vai ficar em solução. É isso. A partir de agora, nós vamos complicar mais um pouquinho só. Nós vamos acrescentar aos nossos problemas o efeito do pH. Então, vamos pegar como exemplo aqui o nosso, sem dúvida, mais importante complexante, né, que é o etileno diamino tetracético. E aqui a gente representa também uma complexação do metal cobre com o EDTA. Né? Então, todos os complexos de EDTA com qualquer metal é sempre 1 para 1. Aqui tem a figura, tudo isso aqui, né? O etileno, diamino, amino aqui, outro amino aqui, tetracético, grupo acético. Né? Então, existem outras figuras também, mas aqui é uma figura da estrutura de um complexo metal EDTA. Bem, eu estou colocando isso para dizer a vocês que é o seguinte, o EDTA ele é um complexante? Sim, mas ele é complexante na forma totalmente ionizada. Antes de ser complexante, o EDTA é também um ácido. Né? Ele é o ácido etileno diamino tetracético. Então, ele tem 4 hidrogênio ionizáveis, tem 4 constantes de ionização. E nós vimos lá no começo do nosso curso, né, de Química Analítica Qualitativa que os ácidos a gente consegue calcular as suas frações. Né? Então, tem a fração do EDTA totalmente protonado, do EDTA com 3 hidrogênios, com 2 e com 1 hidrogênio e sem nenhum hidrogênio, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Assunto lá da nossa aula de equilíbrio ácido-base, certo? Então, se a gente quer falar de complexação especificamente do EDTA, a gente sempre vai usar Y4, nós vamos ter que sempre usar o alfa 4 em relação à concentração preparada, que é a concentração total. Então, eu quero saber a concentração de Y-4, vai ser alfa 4 vezes CT. Lembrando que esse Y-4 é o símbolo da fórmula estrutural do EDTA, né, que é o etileno diamino tetracético. Eu coloquei esse Dzinho aqui, que é o denominador, para calcular alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, né, que seria, lembra que a gente falou H mais a quarta, porque é um ácido tetraprótico, K1, H mais vai diminuindo aqui, H mais é o terceiro, K1, K2 aumenta os Ks, diminui outra vez, até chegar a K1, K2, K3, K4. Só para recordar também, esse aqui seria o numerador para o alfa 0, numerador para o alfa 1, para o alfa 2, alfa 3 e K1, K2, K3, K4, o numerador para o alfa 4. O denominador sempre o mesmo, mas o numerador muda conforme os alfas aí. Bem, da mesma maneira que o EDTA, nós já trabalhamos algumas vezes, né? Agora eu vou passar para o cianeto. Né?
Então, o exercício que a gente fez agora há pouco foi cianeto de potássio. O cianeto de potássio, quando se coloca em água, é provocada a ionização, portanto, formado cianeto. E o cianeto, em solução aquosa, forma o ácido cianídrico, né, que é o HCN. Pois bem, o HCN sofre ionização, então nós temos K1. E se nós temos ácido cianídrico, nós podemos ter o alfa 0 do ácido cianídrico e o alfa 1, que é do ácido cianídrico, que é o cianeto sobre a concentração total. Então, toda vez que nós falarmos de cianeto, nós temos que considerar a concentração hidrogeniônica, né? Porque aqui, como é um ácido monoprótico, a gente viu também que o alfa 0 é H+, sobre H+, mais Ka. Isso já foi deduzido nas aulas de ácido base. E o alfa 1 é Ka sobre H+, mais Ka, certo? Então, quando se fala de ionização, de complexação com cianeto, a gente sempre vai ter que usar o alfa 1. Por quê? Porque é o cianeto que vai complexar. Então, o cianeto vai ser igual a alfa 1 vezes a concentração total. Então, agora nós chegamos no exercício, né, que considera a complexação e o pH. É o mesmo exercício que a gente já fez agora há pouco, porém, é mencionado agora o pH sendo ajustado para 9. Né? Calcular a concentração de cádmio. É uma solução preparada ao diluir-se 2,40 mols de cianeto de potássio e 0,1 mol de nitrato de cádmio em 1 litro de água, ajustando o pH para 9. Temos a constante do ácido, a constante de formação. Então, primeira coisa, vamos calcular o alfa 1. Por quê? Porque para essa concentração que a gente colocou de cianeto de potássio, parte vai ficar como cianeto e parte vai para a forma de HCN. O que nos interessa é a parte que fica como cianeto. Então, o alfa 1 é Ka sobre H+, mais Ka. O alfa 1 é 0,42, certo? Bem, agora que nós já calculamos o alfa, né, vamos falar sobre a constante de formação condicional. O que seria essa constante de formação condicional? Veja, nós temos a constante de formação aqui comum, que a gente já viu, né? Que trata-se da concentração do reagente dividido pela multiplicatória da concentração dos produtos. Mas nós sabemos que nessa constante aqui, a normal, digamos assim, entra a concentração de cianeto. E nós já vimos que a concentração de cianeto, na verdade, é alfa 1 vezes a concentração total de cianeto, né? Que eu coloquei lá no começo. Então, eu vou substituir no meu equilíbrio, aqui no lugar do cianeto, eu vou colocar alfa 1 vezes a concentração total de cianeto. Agora, eu vou pegar esse alfa 1, que é uma constante, ela só depende do pH, e o pH é constante, está constante nesse exercício, né, que a gente está fazendo, e vou passar alfa 1 elevado à quarta, multiplicando o Kf. Aqui embaixo vai ficar cianeto, concentração de cianeto elevado à quarta. Então, olha, o alfa 1 elevado à quarta eu passei multiplicando, certo? Kf. E aqui embaixo ficou a concentração de cianeto elevado à quarta. O que é constante de formação condicional? É a multiplicatória da constante de formação, Kf, por uma outra constante aqui, que é a minha constante de proporcionalidade, que considera o pH. Se eu multiplicar o Kf por alfa 1 elevado à quarta, nesse caso, porque vem aqui da nossa expressão da constante de equilíbrio, eu vou ter uma outra constante que eu chamo de constante de formação condicional. Fazendo as contas aqui, veja, a constante era 8,3 vezes 10 a sétima, a constante de formação condicional cai para 2,58 vezes 10 a 16. Caiu uma ordem de grandeza, foram feitas as contas aqui. Então, a minha constante agora não considera a concentração de cianeto no equilíbrio, ela considera a concentração total de cianeto, aquela que eu coloquei lá do KCN. Ok, gente? Vamos continuar. Bem, continuando aqui o exercício, né? Eu coloquei, olha, 2,40 mols de cianeto. Só que tem um detalhe, né? Vamos fazer o balanço do cianeto. Se eu colocar 2,40 mols de cianeto com 0,1 mols de cádmio, todo esse cádmio vai ser complexado, porque a constante de formação é muito alta, certo? Então, o cádmio vai ser complexado. Então, parte do cianeto, desses 2,4 que eu coloquei, vai ficar como a concentração de cianeto e outra parte vai ficar como complexo tetraciano-cádmio, né? Só que para cada mol desse complexo, eu tenho 4, né, tetraciano. Então, eu vou multiplicar 4 vezes a concentração
né, do tetraciano cádmio, que é 0,1. Né? Então, veja só, 2,40 vai ficar 2 como cianeto, que é 2,40 menos 4 vezes isso aqui, né? E vai ficar 0,4, né, que é 4 vezes 0,1, como complexo. Entenderam, gente? Então, em princípio, eu vou pegar desses 2,40 e vou subtrair tudo que foi complexado. Complexou 0,4, é 0,1 vezes 4, entenderam? Então eu coloquei cianeto, né? O que eu coloquei de início é 2,40, mais esses 2,40, 0,4, vai ficar na forma de cianeto, né? Cianeto iônico. E esse aqui, essa concentração de ciano, então, é que eu vou continuar trabalhando daqui para frente, ok, gente? E o balanço do cádmio, né? O cádmio, ou ele vai ficar na forma de cádmio iônico, ou vai ficar na forma complexada. Mas como eu falei para vocês, a constante de formação é muito grande, então todo cádmio, todo 0,1, vai para a forma, né, de complexado. Se eu assumir isso aqui, eu assumo aqui também, né? Só que aqui, veja só, né? Para cádmio eu tenho 0,1, para ciano eu tenho 0,4. Né? Então esses balanços aqui são fundamentais, a gente tem que entendê-los, para continuar agora o nosso exercício. Então, continuando, né? Veja só, o que eu vou fazer a partir de agora? Né? Eu vou colocar todos os dados aqui. Então, minha reação de complexação é essa. Né? Eu vou ter cádmio mais 4 cianeto, dando o tetraciano cádmio. Né? Só que é o seguinte, eu não vou usar minha constante de formação, vou usar a constante de formação condicional. A constante de formação condicional considera a concentração de cianeto. A concentração de cianeto, a gente já fez lá o balanço, ela deu 2 mols por litro, certo? É tudo que eu coloquei de cianeto na solução, menos o que foi complexado. E aqui também eu já tenho a concentração, né, de complexo. A concentração do complexo é 0,1. Então, gente, se eu quero saber, né, qual a concentração do cádmio na forma iônica, né, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui, né, na minha constante de equilíbrio, né, o cádmio vai vir para cá e o KF vai vir dividindo. Então o cádmio veio para cá e o KF veio dividindo. E aí eu substituo os valores. 0,1 para a concentração do complexo. Embaixo, 2,58 vezes 10 a 16, que é a minha constante de formação condicional, certo? 2, que é a minha concentração do cianeto. Feitas as contas, nós chegamos à concentração de 2,42 vezes 10 a menos 19 mols por litro do cádmio na forma iônica quando o sistema atinge o equilíbrio. É essa a resposta do nosso exercício. E nós temos mais um exercício, o qual nós vamos fazer primeiro sem considerar o equilíbrio ácido-base. Depois, na sequência, nós vamos considerar o equilíbrio ácido-base. Trata-se do preparo de uma solução contendo cálcio 0,01 molar, EDTA 1 mol por litro e oxalato 0,1 mol por litro. E pergunta-se se o oxalato precipitará. Bom, quando se mistura cálcio com oxalato, é possível a formação do oxalato de cálcio, que é pouco solúvel. Mas, se nós temos um sal pouco solúvel, existe o equilíbrio de solubilidade, aqui representado, constante KPS, tem valor aqui. E essa solubilidade pode ser aumentada quando se coloca um complexante, no caso o EDTA. Então, constante de formação bastante alta, da ordem de 10 a décima, formando o complexo cálcio-EDTA. Né? Se nós somarmos essas duas reações, nós vamos ter a reação de solubilização do oxalato de cálcio sólido através da complexação com o EDTA, formando o complexo e liberando o íon oxalato. Para essa reação, nós temos essa constante, né, e o valor da constante, né, essa é a equação do equilíbrio, a da constante vai ser o KPS vezes o KF. Fazendo-se essa multiplicatória aqui, nós chegamos ao valor de 65. Bem, se a gente isolar nessa equação o complexo cálcio EDTA, ele vai ser igual à solubilidade, né, do nosso oxalato de cálcio. Então, o oxalato de cálcio ele é solubilizado e forma a quantidade formada do complexo é igual à solubilidade do oxalato de cálcio. E, sendo assim, nós vamos isolar aqui, né, o complexo vai ser igual a K vezes o EDTA dividido pelo oxalato.
K vezes EDTA dividido pelo oxalato. Substituindo os valores, nós vamos chegar na solubilidade, então, de 6,5 vezes 10 à segunda, o que é maior do que a quantidade que a gente tem de cálcio para ser precipitado. Se a solubilidade é maior do que a quantidade que poderia ser precipitada, significa que não ocorre precipitação. A gente já viu isso nos outros exercícios também. Agora nós estamos aqui com o mesmo exercício, porém considerando o pH, né? A mistura foi tamponada em pH 5. Nós temos os mesmos equilíbrio de solubilidade, equilíbrio de complexação, somatória das duas reações e a nossa constante K. Nós vamos fazer uma alteração na constante K. De que forma, né? Nós vamos substituir aqui a nossa quantidade de EDTA em função do alfa 4. O EDTA vai ser igual a alfa 4 vezes a concentração total de EDTA, certo? Então, a concentração total representa dessa maneira, nesse caso aqui, vezes os alfa 4 seria essa concentração. Então, aqui ficaria alfa 4 vezes EDTA. O alfa 4 passa multiplicando, dando o K condicional, que é o K'. Nós já fizemos isso anteriormente, por isso que eu não estou dando muito detalhe na explicação. Então, eu tendo o meu K', que consiste então da multiplicatória dessas três constantes mais o alfa 4, né, e substituo aqui. Agora eu isolo o meu complexo para achar a solubilidade, porque cada mol que eu solubilizo do oxalato de cálcio forma um mol do meu complexo. Então a solubilidade é igual à concentração do complexo, considerando agora o K' e a concentração total de EDTA. Nós substituindo os valores, chegamos ao valor 2,4 vezes 10 a menos 4. Essa solubilidade é menor do que 0,01, então ocorrerá a precipitação de 97,6% do cálcio. Como é que é feito esse cálculo? Pega a quantidade total menos a quantidade que fica em solução, né? Vai dar a quantidade que precipita, certo? E dividido pela quantidade total vezes 100, eu tenho a porcentagem de precipitação, que é 97,6%. Ok, gente? Continuando agora. Opa, faltou um equilíbrio. Então esse exercício aqui, que eu resolvi, né, propositalmente, eu deixei de lado ali um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Gente, quando eu falo de ácido oxálico, né, quando eu falo de oxalato, eu tenho que lembrar do ácido oxálico. Se eu colocar o oxalato em água, né, então o oxalato vai formar o ácido oxálico, certo? E esse ácido oxálico sofre duas ionizações, né, a primeira e a segunda. E o que precipita o cálcio é o oxalato, então eu vou precisar do meu alfa 2. Alfa 2 vezes a concentração total, que vai dar a minha quantidade de oxalato. Portanto, eu não posso colocar 0,1 de oxalato como eu fiz no exercício. Eu tenho que colocar alfa 2 vezes a concentração 0,1, que é a concentração total. Ou pegar esse alfa 2 aqui e incluir na minha constante, formar um K condicional constando o alfa 2. Bem, então, para isso, né, aqui eu estou mostrando, né, para isso eu fiz, né, antes, né, para dizer para vocês que essa resolução aqui, portanto, está errada, né, e para resolver da maneira correta, eu fiz o cálculo do alfa 2, né, do ácido oxálico. O alfa 2, considerando K1, K2 e no pH 5, eu cheguei aqui, a gente já aprendeu como calcular isso lá nas aulas de equilíbrio ácido-base, 0,84. Recalculei também o alfa 4 do EDTA, deu uma pequena diferença aqui com o que estava no exercício que eu calculei, mas isso é comum porque nem sempre se usam as mesmas constantes. A literatura varia um pouco os valores das constantes. Mas agora, com os dados de alfa, eu consigo recalcular. Bem, como eu falei, eu vou ter um K duas linhas agora, uma constante de formação condicional um pouquinho diferente. Os equilíbrios são os mesmos, é claro, só que aqui, veja só, gente, essa é a minha constante crua, né, a constante normal. Eu vou substituir no lugar do oxalato, eu vou colocar alfa 2 vezes a concentração de oxalato, certo? A concentração que eu tinha lá inicialmente, que é essa aqui, né? Então, eu coloquei aqui alfa 2 vezes a concentração do oxalato. E no lugar do EDTA, eu vou colocar alfa 4 vezes a concentração de EDTA, tá aqui. Aí, o que vai acontecer? Vou passar o alfa 4 multiplicando e o alfa 2 dividindo. Passando o alfa 4 multiplicando o alfa 2 dividindo, eu tenho a minha constante condicional, só que eu fiz duas linhas porque eu fiz duas alterações nela, certo? E agora eu posso realmente usar os valores totais aqui de oxalato e de EDTA. Outra vez eu vou isolar a concentração do meu complexo,
vai ser igual à solubilidade, porque o oxalato, quando solubiliza, forma o complexo, né? E fazendo os cálculos, agora substituindo, né? Recalculando a constante, deu 2,9 vezes 10 a menos 5. Né? Essa constante, na verdade, vai ser tudo isso aqui, tá vendo? Olha, KPS vezes KF, né? KPS, KF, vezes alfa 4 dividido por alfa 2, vezes alfa 4 dividido por alfa 2. Fiz os cálculos aí, deu 2,9 vezes 10 a quinta. Bem, agora rearranjando, né, eu passo o EDTA multiplicando, concentração de oxalato dividindo, EDTA multiplicando, dividindo, substituindo os valores, o K de 2,9 vezes 10 a menos 5, vezes 1, que é a concentração de EDTA, dividido por 0,1, que é a concentração de oxalato, cheguei a 2,9 vezes 10 a menos 4. Deu uma pequena diferença aqui em relação ao valor anterior que eu tinha calculado, né? Então, qual foi a porcentagem de precipitação? É 0,01, se precipitasse tudo, né? Menos 2,4 que fica em solução, que é a minha solubilidade, dividido por 0,01 vezes 100. Deu 99,7. Agora sim, o nosso cálculo está correto, ok? Bem, então nós finalizamos, né, a parte de equilíbrio de complexação qualitativo. Por enquanto é isso.